Fala galera que assiste este humilde canal, Viva Cristo Rei. Hoje eu vou compartilhar para vocês a história dessas três pessoas que eram protestantes e se tornaram católicas. Poderia ser de outra religião também, que se tornaram católicas. Mas os exemplos de pessoas que eram evangélicas são muito mais próximos da Igreja Católica do que outras religiões, porque exatamente o protestantismo, o cristianismo protestante, evangélico, ela tem essa proximidade histórica muito maior com a Igreja Católica, apesar da separação. Olha só esses vídeos. E eu vou deixar o arroba delas para vocês seguirem também. Espero que sigam e conheçam o trabalho e o que elas fazem. Eu fui protestante por 6 anos. E uma das maiores mentiras que eu repeti foi essa. Católicos adoram imagens e santos. Eu falava isso com tanta convicção como se fosse uma verdade absoluta. Até eu abrir o catecismo da Igreja Católica e entender o que a Igreja realmente ensina. Vamos começar pelo que é mais importante. A Igreja Católica não ensina que imagens e santos devem ser adorados. Pelo contrário, ela faz questão de separar as coisas com precisão. O catecismo distingue claramente 3 realidades diferentes. A primeira é adoração, que em latim significa latria. A adoração, essa é só a Deus, a ninguém mais, e envolve sacrifício e derramamento de sangue. A segunda é veneração, em latim, dulia. Essa a gente presta aos santos. A terceira é hiperdulia. Essa é mais elevada, reservada só para Maria porque ela é mãe de Deus. 3 palavras diferentes para 3 realidades completamente diferentes. Tá, mas por que então venerar os santos? Porque os santos não estão mortos. Eles estão vivos em Cristo. O catecismo diz: a intercessão dos santos é algo concreto. Eles oferecem a Deus os méritos adquiridos por Cristo e intercedem por nós. Honrar os santos é olhar para eles como modelo, inspiração e irmãos mais velhos na fé. Nunca como um substituto de Deus. Agora, sobre as imagens. A honra prestada às imagens é uma veneração respeitosa, não adoração, que só convém a Deus. Quem venera a imagem, venera a pessoa que nela se representa, não o objeto. Entendeu? Quando eu beijo uma imagem de Nossa Senhora, eu não estou adorando essa imagem. Eu estou honrando a pessoa que ela representa. É exatamente a mesma lógica que você beijar a foto da sua mãe que já morreu. Você não adora o papel. Você honra quem aquele papel representa. Já a idolatria é outra coisa. O catecismo define idolatria como colocar qualquer criatura no lugar de Deus, oferecendo a ela a adoração que pertence somente a ele. No catolicismo, a adoração verdadeira é prestada a Deus na Santa Missa, onde se torna presente o único sacrifício de Cristo oferecido ao Pai. Fora disso, não há adoração. Diante das imagens, o católico não adora, ele venera. Honra aquilo que ela representa. Quando eu entendi isso, caiu uma muralha dentro de mim. Eu percebi que eu estava criticando uma coisa que eu nunca tinha estudado de verdade. Eu acreditava em boato, não em doutrina. E tem tanta gente hoje repetindo o que eu repeti, sem nunca ter aberto o catecismo. Me conta aqui nos comentários, você também já acreditou nessa mentira? Salva esse rios para usar quando alguém vier te questionar. E compartilha com aquela amiga que ainda tem dúvida. Uma fase bem desafiadora. Porque eu tive que lutar contra as minhas vontades, porque eu não queria deixar de ser evangélica. Imagina, a missa era muito entediante. Só que eu comecei a me apaixonar pela história da igreja. Eu comecei a ver o quão lindo era a história dos primeiros cristãos que foram perseguidos e martirizados por amor a Cristo. Eu comecei a descobrir a história dos santos e perceber que eles não eram objetos a quem eu ia idolatrar, mas sim pessoas a quem eu iria me espelhar. Pessoas que viveram por amor a Cristo, morreram por Ele e que estavam ali como uma lembrança viva para que eu seguisse o mesmo. Eu era protestante, me tornei católica e quero falar um pouquinho sobre como isso aconteceu na minha vida. Eu sempre compartilhei muito da minha fé aqui nas redes sociais, então quando eu comecei a postar coisas na igreja católica, indo a missas, compartilhando coisas da teologia católica, algumas pessoas ficaram sem entender, algumas vieram me perguntar, outras não, mas acho que vai ser muito legal eu explicar como esse processo aconteceu na minha vida. Eu nasci e me criei na igreja evangélica, então eu tenho pais cristãos que me ensinaram a amar a palavra de Deus, a amar a Jesus, então eu tive uma base muito boa. Porém, ao longo dos anos eu fui crescendo e eu comecei a estudar teologia, então muito nova, assim, ainda na minha adolescência, ali com 12, 13 anos, eu comecei a focar muito no estudo da Bíblia, então eu li a Bíblia toda e eu comecei a fazer isso todos os anos, então eu já li a Bíblia toda mais de 5 vezes e comecei a estudar teologia, então eu fiz um curso básico, depois eu fiz um curso nível médio, eu não tinha idade, mas por eu ter feito o básico, ter sido a única adolescente que fez o básico, eu ganhei a bolsa do médio, então foi um total de 3 anos estudando teologia, e eu digo que a minha antiga igreja me forneceu um curso teológico que me tirou de lá. Após aquele estudo bem completo que a gente fez, e foi um curso muito bom porque tivemos ótimos professores, eu entendi que eu estava no lugar errado. Então, depois de alguns anos, com muita oração e sentindo muita angústia no meu coração por estar
estar em um lugar que eu não admirava mais, e também eu não tinha mais admiração e respeito pelas minhas lideranças, isso começou a pesar, e eu resolvi sair de lá. Então, junto com os meus pais, porque foi um processo que aconteceu em família, a gente foi pra uma outra igreja, onde eu realmente resolvi algumas das minhas questões. Então, é uma igreja que já concordava um pouco mais com o que eu acreditava e com o que eu tinha estudado, mas mesmo assim, ainda faltava alguma coisa, sabe? Só que aí, em final de 2022, e eu sei mais ou menos exatamente a época, foi novembro de 2022, eu conheci uma galera aqui no Instagram que falava sobre abertura à vida. E aí eu comecei a seguir a Samia Marcilli, o Ítalo Marcilli, isso também entre os meus estudos na questão de ler Olavo de Carvalho e tal, conheci o Ítalo e a família dele. E aí eu cheguei a algo chamado abertura à vida. E o que é isso? Não sei o que é isso. E eu sou filha única, e eu sempre quis ter irmãos. Então eu sempre dizia que eu queria uma família grande, que eu queria ter muitos filhos. Mas eu jamais imaginei que existia uma coisa chamada abertura à vida. E aí eu fui pesquisar o que era, e eu entendi que não era apenas um gosto pessoal, mas era a fé de algumas pessoas cristãs. E aí eu fui entender qual o fundamento teológico disso, de onde isso vinha, e aí eu cheguei à Igreja Católica. Então, no final de 2022 ali, e 2023, eu comecei a estudar e seguir pessoas que eram católicas, que tinham uma vida que eu admirava, e eu comecei a pensar, ué, que estranho, não era essa visão que eu tinha dos católicos. Só que o que acontece, gente? Ali final de 22 e 23, eu não tinha ninguém pra ir comigo na missa. Então, quando eu comecei a ver que eu tava me interessando muito sobre isso, estudando muito sobre a Igreja Católica, eu resolvi dar uma segurada. Eu pensei, não, tu tá viajando, tu não pode fazer isso. E aí, os meus pais não iriam comigo, os meus amigos da época, as pessoas que me cercavam também, todas eram protestantes, então eu não tinha nenhuma parceria, eu tava ficando louca, e eu pensei, vou parar com isso. E aí eu descobri que a Abertura à Vida também tinha alguns protestantes que seguiam, então não teria nenhum problema eu ter essa visão, mas ainda me incomodava o fato de eu achar algo tão grave e tão sério, o assunto como a abertura à vida, não ser algo que fosse exatamente da minha fé, sabe? Eu comecei a ver que aquilo era muito real, era muito grave, aquilo era verdadeiro, aquilo era uma verdade, e eu comecei a pensar, meu Deus, que triste as pessoas ao meu redor, as pessoas que se dizem da mesma igreja que eu, da mesma comunidade, não terem esse entendimento. E aí, eu comecei a estudar sobre isso, mas dentro da minha antiga igreja. Final do ano passado, eu conheci o Vicente, que hoje é meu namorado, e ele era católico. E um pouco antes de conhecer ele, eu tinha dito pra minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu vou casar com um católico. Porque assim, os homens da igreja protestante não gostam da ideia de abertura à vida. Isso assusta eles, enfim, não é coisa que eles creem. Não querem ter muitos filhos, então assim, eu acho que não vai dar certo. E eu lembro que a mãe falou assim, será isso? E deu risada, pode ser, mas aí vai ser complicado, né? Um católico, tu protestante, enfim. E aquilo ficou, nunca mais falamos sobre aquele assunto. Acho que foi isso no meio do ano passado. E aí, final do ano passado, eu conheci o Vicente. E eu lembro que na primeira conversa que eu tive com ele, eu perguntei assim, tu é católico mesmo ou tu é católico de IBGE? E aí ele falou assim, eu sou católico mesmo. E eu falei, e a abertura à vida? Foi assim, no primeiro dia de conversa, eu meti assim, só pra ver. E ele pegou e falou assim, foi por isso que a última menina que eu conversava fugiu, por causa desse assunto. Aí eu reparei, né, na opinião dele, aí eu peguei e falei assim, ó, então tu achou a mãe dos teus filhos. É assim, né, gente, eu visto 10 e vou pro ataque. Foi assim. E a gente começou a conversar e trocar uma ideia. Eu peguei e falei, ó, eu sou protestante, eu estudo muito, eu acredito na minha fé, então, e eu estou em um processo de muitas coisas que eu admiro da Igreja Católica, mas eu ainda não concordo com tudo. Então, assim, vamos ver quem vai ganhar, eu brinquei, né? Eu acho que tu vira protestante, e ele falou que eu iria virar católica. E foi louco, gente, porque nós começamos nosso relacionamento de uma forma muito racional. A gente conversou sobre tudo, e essa parte da fé, eu fiquei pensando, e eu orava, Senhor, eu lembro que eu orava isso, Senhor, eu quero seguir a verdade. Então eu não sei se ele vai vir pra cá ou se eu vou pra lá, mas eu quero algo que me aproxime mais do Senhor, algo que seja saudável, que seja da sua vontade e que seja com base em uma fé racional. Então eu vou estudar. E aí eu comecei a estudar e comecei a ter respostas de muitas das minhas dúvidas. Até que esse ano, começo desse ano, eu já namorando com ele, a gente começou a namorar em janeiro, se conhecemos em dezembro. Em janeiro, namorando, eu fui na primeira missa do ano com ele. Eu comecei em todas as missas. Então esse ano, eu não perdi nenhuma missa. Quando eu ainda não tinha me convertido totalmente, teve um domingo que a gente foi lá na minha igreja pra ele conhecer. E eu lembro que até quando a gente foi lá, já tinha ido na missa com ele outras vezes, eu me senti até meio mal, porque eu vi, nossa, realmente, isso aqui não tem nada a ver com a missa. A missa é muito mais profunda e tem um significado muito maior. Na Páscoa desse ano, mais precisamente na quarta-feira de cinzas, foi uma missa que eu senti muito a presença de Deus. Eu chorei muito lá. E foi aquele dia que eu recebi, assim, uma mensagem do Espírito Santo no meu coração: procure uma catequese e vá buscar os sacramentos. E aquilo foi muito forte, gente. Eu saí dali no outro dia, eu achei uma igreja aqui na minha cidade, porque eu frequento a igreja em Porto Alegre, mas eu moro em São Leopoldo, então eu ficava muito longe. Domingos eu tô lá, mas durante a semana não, né? Então eu procurei uma igreja aqui, encontrei uma igreja maravilhosa, conversei com o padre e fui sincera. Falei, padre, assim, eu me criei na Assembleia de Deus, eu vim de outra igreja, só que eu estudei teologia, e eu brinco que isso aí me tirou de lá. Ele até deu risada e falou assim, realmente, várias pessoas vieram aqui de igrejas protestantes e me disseram a mesma coisa, que foi o estudo que tirou elas de lá.
Então, enfim, eu tive uma conversa muito boa. Pra quem quiser saber, é aqui em São Leopoldo, na paróquia Santa Catarina de Alexandria. O padre é muito querido, o padre Varney, me recebeu com muito amor, assim, e me colocou na turma do professor Pedro Paulo, que foi, assim, ó, a melhor catequese possível que eu poderia ter. Inteligentíssimo, várias formações. O professor Pedro Paulo tirou todas as minhas dúvidas. Gente, eu incomodei ele tanto porque eu falava muito na aula. Eu dizia, eu não entendo isso, não entendo isso, não entendo isso. E foi muito bom. E eu consegui aprender muita coisa. Também estudei por fora, tirei as minhas dúvidas. E hoje eu digo que eu tenho convicção da minha fé. E todo esse processo foi muito racional. Isso que eu quero que vocês entendam. Eu fui sentir algo mais emocional na quarta-feira de cinzas, quando eu já tinha estudado muito. Então, eu vejo que eu sou uma pessoa muito racional. Não acho que isso seja um problema, mas toda a minha conversão foi muito racional e foi através do estudo. E aí eu quero saber se vocês querem que eu fale mais sobre isso. Isso aqui não é pra converter ninguém, mas é simplesmente pra explicar como funcionou o meu processo, pra vocês entenderem o que aconteceu na minha vida. Então, eu quero deixar claro que não foi o Vicente que me convenceu a fazer nada do que eu não queria. Isso começou muito antes e quem tá ao meu redor já sabia disso. Mas, com certeza, com ele, eu tive um exemplo de um católico mais próximo de mim, e eu aprendi muita coisa, e ele me levou pra uma igreja maravilhosa, pra verdadeira igreja, e eu sou muito grata pela vida dele. Então, se vocês gostaram desse relato e quiserem mais vídeos sobre isso, pra eu explicar como aconteceu esse processo e sobre os entendimentos que eu tive sobre alguns assuntos que são divergentes, comenta aqui que eu faço. Então, pessoal, esse é o vídeo. Não vou falar muito, né? Os próprios relatos delas dizem por si só. Então, a quantidade de tempo, depois elas se tornaram católicas, os julgamentos e tudo mais. Coisas que acontecem sempre. Eu quero convidar vocês novamente para seguir o arroba delas, seguir o Instagram, o trabalho delas. Eu deixei aqui o arroba exatamente para isso, para vocês seguirem, conhecer. E eu uso esse canal, tanto Instagram como YouTube e TikTok também, quando eu faço vídeo assim, para divulgar, né, o trabalho dessas pessoas, além de fazer o relato, né, trazer o relato para vocês. Também é uma forma de divulgar o trabalho e o arroba, né, o Instagram dessas pessoas, e fortalecer o trabalho delas como católicas ou o trabalho delas na sua vida particular. Viva Cristo Rei!